Então, com esse mapa mental em vídeo, eu vou explicar basicamente o que estudamos em processos logísticos esse ano, de uma maneira geral, começando sobre a definição de logística, que é o processo de planejamento e execução do fluxo de materiais, pessoas, serviços, informações e dinheiro. E nós sabemos que o objetivo da logística é assegurar a disponibilidade do produto na quantidade correta, na condição correta, no lugar certo, na hora certa, para o consumidor correto por um custo ideal. Tá, mas quando que surgiu essa trepeça, né? Então, quanto ao surgimento da logística, ela não tem de fato uma data definida, porém o seu surgimento ele se confunde bastante com o início da atividade econômica organizada, que vem logo após o abandono da vida nômade e etc. Porém, o conceito em si de logística surgiu lá pela Segunda Guerra Mundial, com o conceito de loger, que vem do francês, que significa alojamento. E logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1950, a Universidade de Harvard trouxe o conceito de logística empresarial. Então, trouxe a logística para a empresa e assim surge esse conceito e ela começou a ser aplicada no mundo do trabalho e se tornou de fato uma ciência. Bom, esse foi o primeiro conceito e como segundo conceito, nós temos os modais de transporte, que eles podem ser divididos em 6 modais ao total: o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aeroviário, dutoviário e infoviário. Bom, como a gente tem contato constante com algum desses modais, como por exemplo o rodoviário, que é através de rodovias, o ferroviário através dos trilhos, o hidroviário através de mares, rios, enfim, águas fluviais e etc. O aeroviário por meio do ar, o dutoviário por meio de dutos e o infoviário pelo meio virtual. Já como terceiro conceito que trabalhamos, nós podemos citar a cadeia de suprimentos ou supply chain, como a gente fala, que discorre a vida do produto desde o fornecedor até o consumidor final. Eu vou explicar direitinho cada etapa desse processo. Bom, a cadeia de suprimentos ela começa com o fornecedor, que ele tem a responsabilidade de disponibilizar a matéria-prima para o produtor ou fabricante, que já é a próxima etapa, que é o fabricante. Ele é responsável por transformar essa matéria-prima no produto final e logo após isso vai para o distribuidor, que ele retira toda essa produção do fabricante, né, que já está pronta, e promove a distribuição para os lugares, como por exemplo o atacado ou o atacadista e o varejista. Tá, mas tem a questão, o atacadista e o varejista são coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes, porque o atacadista, ele vende grandes quantidades de mercadorias com menores preços, e geralmente quem consome, quem compra no atacadista são revendedores, clientes que compram em grande quantidade e compram em um menor preço. Já no varejo, os varejistas, essas vendas são em pequenas quantidades e geralmente quem tende a comprar elas é o consumidor final. Então, por exemplo, quitandas, mercados, que geralmente o consumidor final compra em pouca quantidade e em um preço um pouquinho mais elevado. E depois de passar pelo fornecedor, fabricante, distribuidor, atacadista, varejista, temos finalmente o consumidor final, que é a pessoa que compra e consome o produto.
Já entendemos como a cadeia de suprimentos funciona, só que também é importante saber de alguns outros conceitos que tem dentro dessa cadeia de suprimentos, que é a organização do armazém, as embalagens dos produtos, os símbolos e a identificação. Bom, vamos começar com a organização do armazém. O armazém, que é a estrutura física que armazena os produtos, que guarda as coisas, né? A organização desse armazém começa a partir do agendamento, que é basicamente a determinação de um horário entre o armazém e o transportador para fazer a descarga, a entrega das mercadorias para o armazém, né? E é importante constar que, além do agendamento, precisa existir uma janela logística, que é o espaço de tempo reservado para carga e descarga desses produtos. Bom, essa descarga acontece nas docas, como a gente já viu que são plataformas elevadas para facilitar a carga e descarga. E logo em seguida acontece o recebimento, check-in, conferência, que são a mesma coisa, basicamente. Onde vão ver se os dados da nota fiscal batem com o que foi recebido. E também vão fazer o controle de qualidade, seja por amostragem, no caso agrupamento, ou totalidade por unidade. E logo após isso, vai acontecer o processo de put-away, que significa o processo de retirar a mercadoria recém-recebida da área de conferência e direcionar ela para o seu slot adequado. O slot é o espaço físico destinado a essa mercadoria e coloca lá certinho a mercadoria em seu devido lugar dentro do armazém. Ainda dentro da organização do armazém, trabalhamos com mais alguns conceitos, como o romaneio, o pinking, o letdown, a separação, que ocorrem quando há situação de pedidos de clientes da mercadoria armazenada. Mas agora vamos falar um pouquinho das embalagens, que servem para acondicionar, proteger, conservar, transportar e armazenar os produtos ao longo das diversas cadeias de suprimentos que a gente já viu, né? Existem 4 tipos de embalagens: as primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Bom, as primárias, elas envolvem diretamente o produto, é aquela que os clientes tocam e extraem as informações contidas acerca do produto, né? Já a secundária, ela protege a primária. Geralmente são embalagens um pouquinho maiores que compactam poucos produtos utilizados para transporte e manipulação manual, no caso nas mãos, sabe? Por exemplo, a caixa de chocolate bis. As terciárias são geralmente caixas de papelão, madeira e plástico, também muito utilizadas na movimentação manual e de transporte, pois compacta em seu interior um maior número de produtos. E por fim, as quaternárias, que são facilitadoras na movimentação, pois elas concentram um número maior de unidades em seu interior. Os pallets, eles são um ótimo exemplo. Ainda que abertos, são perfeitos para acondicionamento de caixas de papelão, no caso da terciária, que podem facilitar o deslocamento de lugares ou até mesmo no transporte de um lugar para o outro. Bom, aproveitando o gancho das embalagens, também é muito importante a gente falar dos símbolos que são presentes nessas embalagens, porque esses símbolos eles definem como os produtos devem ser movimentados e armazenados pelos operadores logísticos. Então, embora ele não especifique o produto em si, esses símbolos eles determinam as formas corretas de manuseio para evitar danos às mercadorias, prejuízos para as empresas envolvidas e até acidentes de trabalho. Então, esses símbolos eles podem estar presentes nas caixas de papelão, nos veículos de transporte e embalagens de produtos, transmitindo as informações que são essenciais para garantir a integridade dos itens durante o transporte e armazenamento e a segurança de todo mundo, né?
E o último tópico é a identificação de produtos, que é muito importante para facilitar a localização, rastreabilidade e organização dos produtos, tanto no armazém quanto na cadeia logística, né? Existem dois tipos de identificação de produtos. A temporária / provisória, que ela é usada para classificar os produtos que passarão por outros processos logísticos ou produtivos. Por exemplo, a identificação de produtos de um pedido específico ou aqueles destinados a processos de embalagem e transformação, sabe? E como segundo tipo, temos a identificação permanente, que é utilizada para caracterizar produtos de forma contínua, com códigos ou etiquetas únicas que permitem que o rastreamento em todas as etapas da cadeia logística. Por fim, como quarto e último grande conceito que trabalhamos esse ano, temos a logística reversa, que é basicamente sobre o pós-venda, o pós-consumo de todos os produtos que foram realizados, entregues até o seu consumidor final, depois dessa grande cadeia logística, certo? Só que não acaba por aí, até porque todo produto tem um ciclo de vida. E agora precisamos ver o que vai acontecer com ele, né? Bom, como primeiro adendo desse pós-venda, nós podemos citar que após a venda desse produto e a entrega dele ao consumidor final, esse cliente ele tem o prazo de 7 dias dentro da lei para devolver o produto caso o produto esteja avariado ou o pedido tenha sido entregue errado, né? Não de acordo com o que ele pediu, caso tenha algum defeito, ou até mesmo se ele só se arrependeu de ter comprado. Então ele pode estar fazendo essa devolução. Mercado Livre! E 20% desses produtos que são devolvidos, ele acontece ou a doação desses produtos, ou eles são reparados e vendidos no mercado secundário, que é esse mercado secundário geralmente é para produtos que são reparados ou tem algum defeitinho básico e são vendidos por um preço inferior do que o mercado primário, né? E geralmente é isso que acontece. Entretanto, temos o segundo adendo, que é quando o produto ele não serve mais, entendeu? A validade dele já acabou, ou até mesmo sobre as embalagens. A gente faz o quê? Joga no lixo? Não, né? Porque esse pós-consumo ele tem que ter um direcionamento. E isso quem fala não sou eu, e sim a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é estabelecida pela lei de número 12.305. Essa política basicamente definiu um acordo setorial entre os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, visando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que a gente consome. Exatamente. A logística reversa ela abrange e coleta o encaminhamento adequado desses resíduos sólidos e embalagens após o consumo, que visa reduzir, né, os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. Que se a gente tira a matéria-prima da natureza, a gente tem que pelo menos cuidar para que não tenha um impacto de maneira tão negativa assim. Dentro dessa lei, a meta inicial estabelecida para que as empresas lidem com a quantidade de resíduos ou embalagens que devem ser encaminhadas para reciclagem ou reutilização é de 22%. Porém, espera-se que esse percentual aumente a cada ano conforme o desenvolvimento da cadeia de reciclagem. Também é importante salientar que todas as empresas que não contribuírem para o seguimento dessa lei corretamente estão sujeitos a multa
Há multas no geral que podem variar de acordo com a gravidade da infração e a legislação do local, também podendo envolver a multa em dinheiro ou sanções administrativas para quem não cumprir as obrigações que a lei impõe.